a gente possa enxergar. Quando a gente ora, eu tenho falado muito isso, e é importante, você confia na sua oração, aquilo que você ora, o que você sente. Deus pode confiar em você, porque nos dias de hoje nós precisamos de pessoas que Deus possa confiar. Porque que Deus entregou um plano nas mãos de Davi? Porque Deus podia confiar em Davi. Porque que Deus entregou um plano tão grandioso nas mãos de Moisés? Porque Deus podia confiar em Moisés. Teve as suas falhas, seus erros, mas todos nós temos. Mas Deus confia. Deus confiou, em Moisés, Deus confiou em José, e está cheio de personagens bíblicos, pessoas que realmente Deus confiou. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E o grande problema hoje é que a gente não tem percebido isso. Deus confia, mas as pessoas não dão resultado. A falta de resultado é muito sério. E a gente vê pessoas aí formando, trabalhando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e resultado que é bom, né? Então, em nome de Jesus, esse mês de novembro foi um mês muito bom para nós, e tenho certeza que foi um mês bom também para cada um de vocês. O fato é que Deus está construindo, e esse mês de dezembro é um mês muito especial, embora você vai encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras, algumas resistências, algumas situações que vai tentar desanimar, mas é aquilo que a Bíblia fala. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então tenha sempre, a cada manhã, uma expectativa de um novo dia, de um novo tempo. Por que eu tenho que ter essa expectativa? Porque quando amanhecer o novo dia, o dia anterior se torna passado, você não pode fazer mais nada por ele. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia é muito sábia quando nos ensina a andar de glória em glória, de vitória em vitória. Então, em nome de Jesus, tenha esse posicionamento cada dia, em nome de Jesus, expectativa que Deus tem colocado no nosso coração é muito forte. E olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo ele fala lá no versículo 1, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele deixa bem claro, quando eu estive com vocês, né, anunciando-lhes o mistério de Deus. O apóstolo Paulo ele tem uma visão muito grande da obra de Deus, do reino de Deus. E ele fala de mistério de Deus, porque é aquilo que está oculto aos homens, né, por falta de conhecimento, de entendimento espiritual. Aí ele fala, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. E o versículo 4, aí ele fala, a minha palavra, a minha pregação, as minhas mensagens, os meus sermão, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que recebereis poder ao descer sobre vós. O próprio apóstolo Paulo fala novamente lá em Efésios, né, que Deus é poderoso fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós. Então, em nome de Jesus Cristo. Agora, olha que coisa interessante, ele fala isso por quê? Versículo 5 ele responde dizendo, para que a fé de vocês não tem se apoiar de forma alguma em sabedoria humana, para que a fé daquelas pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, né? Mas no poder de Deus. Então, a nossa fé tem que se apoiar
no poder de Deus, não na eloquência da palavra, do sermão lindo, maravilhoso, bem colocado, mas no poder de Deus. E o poder de Deus é coisa maravilhosa que todos nós temos acesso. Por isso tem às vezes algumas pregações que você precisa ser um pouco, estar com o dicionário do lado, né? Mas quando a gente fala das coisas espirituais, esse capítulo 2 de 1 Coríntios, ele é muito forte, porque aí ele fala logo em seguida, a sabedoria de Deus, no entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo. Então, a sabedoria que Paulo está falando não é a sabedoria deste mundo, não são as coisas deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Então, está falando de algo muito superior que todos nós temos acesso. Desde uma criança, e vejo criança tendo revelações que muitas vezes o adulto não tem. Então, essa sabedoria que nós precisamos buscar. Aí o versículo 7 fala assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Então, toda a ministração, toda adoração, quando se dirige uma célula, uma ministração, ela tem que ser baseada dentro do poder do Espírito Santo de Deus, né? Porque ele fala que a sabedoria de Deus em mistério, mais uma vez ele fala sobre o mistério, né? A sabedoria que está oculta em Deus, né? Que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa própria glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Veja, né, o próprio rei Nabucodonosor, com toda a tua arrogância, prepotência, ele teve que se humilhar. Então, hoje o grande problema é que as pessoas não têm se humilhado, né? E nós vimos o que aconteceu lá com Herodes, né? Que começou a falar, o povo começou a falar, olha, ele fala como um Deus, ele tem a sua eloquência na palavra e tal, e de repente ele se acha que ele era Deus, e ali na frente de todo mundo ele foi comido por bicho e morreu ali mesmo. Então é muito sério isso, porque aqui o apóstolo Paulo ele fala no versículo 8, porque se tivéssemos conhecido, se ele tivesse conhecido a sabedoria de Deus, jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Bem, então, versículo 9 ele completa dizendo, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ele está falando de coisas naturais, ele está falando de um contexto natural do poderoso aqui na Terra, do poderoso, né, em determinadas áreas, e mesmo a ciência, né, o médico mais renomado que for, essa sabedoria toda ela vem de Deus. Então, ele fala que nós podemos ver coisas muito maiores ainda, porque aquilo que foi apresentado, Deus tem muitas coisas tremendas superior. Por isso, o apóstolo Paulo ele confirma lá na carta aos Efésios que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, em nome de Jesus, amém? Olha que coisa tremenda, versículo 10 ele fala assim, Deus, porém, revelou isto a nós meio do Espírito, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Então, Deus revelou isso a nós por meio do Espírito. Agora, existem coisas que Deus ainda não revelou, porque o Espírito sonda, né, as coisas e até a profundeza de Deus. Porque aí ele fala no versículo 11, pois quem conheceu as coisas do ser humano a não ser o próprio, né, o próprio espírito humano. Então, quem conhece a profundidade do ser humano é o espírito humano. É uma das coisas que menos a gente tem uma comunicação, valoriza. A gente valoriza tudo, né? E às vezes a gente acaba
não falando como a pessoa como deveria falar, porque a alma dela não está preparada, ela vai se sentir ofendida, e a gente fica com dó da pessoa, porque ela não está emocionalmente equilibrada, e uma série de coisas. Mas as coisas do homem de Deus, a mulher de Deus, pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que tem uma intimidade com o Senhor, ela tem que estar em outro nível. O que falta nas pessoas é conversão, que quando você se converte, essas coisas elas se tornam passageiras, elas se tornam, né, pequenas diante da grandeza do Evangelho. Então, esse é o grande problema. As pessoas elas continuam presas em algumas situações porque ela não conhece a grandeza do Evangelho. Então, querido, entenda isso. Quando eu tenho a grandeza do Evangelho, eu tenho coisas tremendas para viver, coisas sobrenatural. Porque o que é muito forte o que diz o versículo 11, eu quero ler de novo para que você possa entender depois. Quem conheceu o ser humano a não ser o próprio espírito humano, né, que nele está. Então, isso é muito claro. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. O espírito humano conhece as coisas do ser humano. Agora, é esse Espírito que nos dá essa conexão. Lá em Romanos ele fala que o Espírito Santo confere com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então tem que existir uma comunicação de espírito para espírito. Amém? Em nome de Jesus. Porque o que as pessoas hoje do mundo, as pessoas que trabalham, né, com outras seitas, elas usam o seu espírito. Elas não falam, elas não relacionam com entidades, né, com a sua alma. Eles se relacionam com o espírito. Então, essa é algo muito sério, né? As pessoas que estão lá no mundo, elas sabem muito mais, elas vivem uma profundidade no espírito muito mais do que os evangélicos às vezes, porque elas se conectam às entidades com o espírito dela, né? Às vezes a pessoa vendeu a alma para o diabo. Não é a alma, é o espírito da pessoa que é realmente conectada. Ela entra num transe, ela entra numa dimensão, ela viaja, ela sai do corpo. Quem sai do corpo não é a alma, quem sai do corpo é o espírito. Quem pode sair do corpo é o espírito, não é a alma. Talvez você não está entendendo isso, porque talvez você não tenha entendimento, mas algumas pessoas estão aqui que estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque não é a alma que sai do corpo da pessoa, é o espírito. Quantas pessoas que você já, né, tem aí essa evidência, né, que realmente puderam ter essa vida, né, espiritual nessa profundidade, que as pessoas que têm uma ligação muito forte no seu espírito com o principado, com potestade, com o próprio Lúcifer, elas têm realmente elas acabam fazendo viagens mesmo, né? E com o seu espírito, o espírito sai do corpo, literalmente. Agora, nós, igreja, o povo de Deus, que poderíamos ter uma conexão muito forte, muito grande, nós não temos. Então, nós precisamos realmente buscar no mundo espiritual, né, essa vivência que Deus tem para nós, né? Olha o versículo 12, ele fala assim: e nós não temos recebido o espírito do mundo. Há um espírito no mundo, nós não recebemos ele, nós recebemos o quê? E sim, o espírito que vem de Deus para conectar com o nosso espírito. Nós não recebemos o espírito do mundo, porque o mundo recebe o espírito do mundo, o crente recebe o espírito de Deus. E hoje as loucuras, as besteiras, as coisas que a gente vê na igreja hoje, algumas coisas que é fora da caixinha, literalmente, são pessoas que não estão vivendo essa conexão espiritual que deveria viver, porque o servo de Deus, ele tem uma dimensão, um entendimento espiritual diferenciado. Então, preste atenção, olha que profundidade que tem esse versículo 12, né? E ele termina dizendo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então,
está liberado para mim e para você, querido. Acorda em nome de Jesus para isso, para as coisas espirituais. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus que vem de Deus. O Espírito de Deus que vem de Deus tem uma redundância aqui muito clara para a gente entender, né? Está desenhando para nós, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Presta atenção no que ele fala sobre revelação, sobre sabedoria no começo. Não é essa sabedoria que o mundo tem. Se as pessoas tivessem essa profundidade, não teria crucificado a Jesus Cristo. Então, é essa ignorância que a gente tem vivido, né? Aí ele fala, versículo 13, disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Meu Deus, será que a gente, né? Tudo bem que você precisa de uma bênção, de um milagre, de uma cura, de uma solução em alguma área na tua vida, mas isso é detalhe para Deus, isso é detalhe para o Espírito Santo, isso é detalhe para os anjos fazer na tua vida, querido. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você volte a ler novamente, buscando entendimento da palavra e desejando essa visão, essa conexão, este universo espiritual que Deus revelou, que Deus preparou, né? Está revelado. Nós só precisamos buscar aquilo que nós temos já acesso a isso. Bem, nós não estamos mais na época da lei, e só os profetas, né? Em nome de Jesus, que você realmente tem esse privilégio. Olha que coisa maravilhosa, coisa louca. Literalmente ele fala aqui no versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a gente vê tanto crente, ai, estou tão chateado porque eu fui contar o meu testemunho para minha mãe e ela, pelo amor de Deus, se somente fosse, né? Às vezes os pais não estão convertidos, o irmão não está convertido, você vai lá no seu trabalho, você conta lá para as pessoas com uma alegria, com uma inocência. Querido, em nome de Jesus, está na hora de amadurecer espiritualmente. As coisas naturais, as pessoas natural não aceitam as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas não receberam o Espírito de Deus, o Espírito do mundo. Por isso que, né, a pessoa que é casada ou, né, que casou, o crente que quando casa com uma pessoa que não é da mesma fé, é complicado. Uma coisa é você casou, se converteu a esposa, o marido ainda não, mesmo assim é uma coisa muito complicada, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que se dobrar e se converter. Mas veja a dificuldade que existe. E nós que temos essa liberdade, nós não nos aprofundamos nessa liberdade, né? Porque são loucura para o homem natural. E elas não podem entender porque elas se discernem espiritualmente, como diz lá o versículo 15, né? O versículo 13, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Então, leia, medita nessa palavra mais profundamente, nós não temos tanto tempo para isso, mas isso é muito sério, em nome de Jesus. Terminando aqui, versículo 15 e 16, fala assim: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, querido, e às vezes a gente fica tanto preocupado com o que falam de você, que falam que você está agradando a Deus, você está realmente, né, dando esse feedback para Deus. Então, querido, em nome de Jesus, porém, as pessoas espirituais, elas julgam todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Por quê? Não adianta você falar mal de Jesus, pode xingar, falar o que você quiser, não muda nada. Não muda nada. Vai mudar para você.
Você que vai sofrer as consequências daquilo que está saindo da tua boca. Mas para Jesus não muda nada. E para você que é servo de Deus, entendeu? Nome de Jesus. Que você hoje possa receber mesmo essa porção, essa unção, né? E ter mesmo essa mente de Cristo. Paulo procurava ter essa mente de Cristo, por isso ele começa dizendo nesse capítulo aqui muito forte isso, né? Essa profundidade, principalmente ele fala aqui no versículo 1, voltando aqui, irmãos, irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado, né? Então, o apóstolo Paulo, por isso ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E busquem essa conexão espiritual com o teu espírito, amém? Em nome de Jesus, deixa a tua alma tirar umas férias agora em dezembro. Aproveita que, né? Manda ela passear um pouquinho e se conecta espiritualmente com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não existe nenhuma envolvimento espiritual de grandes líderes, de grandes homens de Deus, sem a presença poderosa do Espírito. Quando eles falam na emoção, quando eles falam no seu conhecimento, na sua inteligência natural, as coisas ficam muito vazias, ficam muito bonita, muito bem feita, mas se tornam vazias. Mas quando há uma conexão espiritual, muitas vezes você percebe quando a pessoa está lá ministrando e você não sente nada ali naquela situação. Você sente porque o Espírito Santo vai te alimentar de alguma forma, mas daquilo que está se passando. Às vezes a gente ouve algumas pessoas cantando e a pessoa, você nem conhece a pessoa, você sabe que existe uma unção ali. Eu, quando pego um vídeo, eu já dou uma olhada se tem unção, se não tem unção, não importa qual seja o ritmo, né? Tem unção, vai acontecer, não tem, não, sabe, não edifica nada, a não ser que seja entretenimento, tudo bem, mas, né? Por isso, assim, em nome de Jesus, que esse grupo e tem se posicionado todos os dias. Hoje é sexta-feira, dia 1º, hoje é dia de primícia. Que a nossa vida, nessa nossa vivência, nossa dia a dia, neste mês de dezembro, seja diferenciada. Em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas, sabe, vivendo no seu emocional, né, analisando as coisas no emocional. Elas não olham, elas não enxergam aquilo que a pessoa está falando ali e você vê que não tem nada de espiritual. Meu Deus, é tão claro isso. É tão claro isso. Por isso que você vê pessoas jogando sentenças, pessoas querendo empurrar a goela abaixo aquilo que ela acha. Em nome de Jesus. Não tem que empurrar a goela abaixo aquilo que ela acha, não. Se é de Deus, o Espírito Santo vai convencer. Quem convence é o Espírito, a palavra já deixa bem claro. Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Lá em 1 João 2,27, acabei falando, acho que é errado esse versículo, é importante você ler depois, 1 João 2,27, a unção do Espírito Santo, a unção que vem sobre a tua vida do Espírito, ela nos ensinará todas as coisas. Né? E as pessoas estão hoje muito presas nessa situação. Não, porque, olha, preste atenção, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Então você não será julgado, ou seja, você não será enganado. Ele não será julgado por ninguém, não será enganado por ninguém. E muitas vezes a gente vê as pessoas sendo enganadas. E os falsos mestres, os falsos profetas estão aí no nosso meio. Falsas profecias. Tem profecia que só o sangue de Jesus. Eu vi uma mãe relatando a profecia
a visão que o filho teve, né? O cara escreveu lá, criança de 7, de 9 anos, a mãe fala que era o filho tinha 5 anos, e no meio da fala dela, várias vezes ela falou, não, minha filha tem 3 anos. Ela, sabe, uma coisa muito montada, muito, sabe, uma coisa assim, meu, deixa a criança falar então. Agora, em nome de Jesus, Deus não vai ficar revelando, né, para algumas pessoas, Ele vai revelar para a sua igreja. Agora, se você não tem essa busca, essa conexão espiritual do teu espírito com o Espírito Santo de Deus para entender as coisas espirituais com coisas espirituais, então a coisa fica muito complicada. E todos nós temos acesso a isso. Mas, bicho, eu tenho pouco tempo de igreja. Não importa. Deus vai trazer essa conexão. É só você buscar que Deus vai te dar. Em nome de Jesus Cristo. Faça uma experiência essa semana. Antes de você ler qualquer texto bíblico, né? Ora, pede revelação, pede entendimento. Ora primeiro. Leia, nem que for 2 versículos. Você vai ver como você vai entender que você não entendia. Porque está dentro do Espírito. Aí eu vou ler porque eu tenho que ler a Bíblia. Começa a ler, lá, fecha. Né? Ah, não entendi. Lógico que não entendeu. Não orou? Peça, medita ao Senhor. Peça ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A gente que fica, põe um caderno, escreve 2, 3 páginas, 4, 5 páginas, né? Falta de profundidade espiritual. Falta de profundidade espiritual. Em nome de Jesus, querido. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Pai, liberar a vida de cada um que está aqui nesse cenáculo de oração. Aqueles que vão ouvir, que vão receber essa palavra. Abre a mente para entender e que esse seja um canal para entrar no Espírito, Senhor. Traz o entendimento no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Abre, 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 Senhor. Os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Traz o entendimento espiritual. Esther não foi mais a mesma quando ela buscou em primeiro lugar orar, jejuar. Deus abriu a mente dela, clareou a mente dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz essa liberação hoje no mundo espiritual, na vida dos seus filhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, coloca a unção e o poder dessa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Meu Deus, converte a igreja, converte ao Evangelho que é poder, que é demonstração do Espírito de poder, como diz o apóstolo Paulo. Não era por palavras inteligentes, bonitas, embora ele tinha um conhecimento muito grande, mas era pelo poder. Ele falou, é o poder de Deus, porque o que eu vejo, o que eu vivo hoje, é o pleno poder de Deus que eu não tinha acesso. O mundo não tinha acesso. Eu estava no mundo preso, como se fosse a coisa mais sábia que eu tivesse, mais conhecimento que eu pudesse ter diante do poder de Deus, das revelações de Deus, das coisas espirituais. O conhecimento humano se torna tão pequeno. Por isso nós vamos ver cada vez mais a ciência olhar e se render e falar, só pode ser Deus. Que pode reconstruir um órgão, remover um câncer por inteiro, que às vezes levam horas e horas e não tem certeza se foi removido tudo. Às vezes é obrigado a remover até outros órgãos para ter a certeza que está removendo. Deus pode simplesmente tirar um câncer, sem remover um órgão, sem prejudicar nada no organismo. Em nome de Jesus Cristo. Deus pode mudar a tua história financeira, profissional, familiar. Deus pode fazer realmente o surdo ouvir.
o cego ver, o mudo falar, o coxo andar, o morto ressuscitar. Ele é o dono da prata e do ouro, ele é o dono, ele tem o poder sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o poder e a cobertura dessa palavra, da unção e o poder dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Leia de novo, ore antes de você ler. Em nome de Jesus, se você vai realmente poder ter essa experiência que você nunca teve na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.